Boa tarde, meus queridos. Próximo da hora do almoço. O almoço hoje vai ser a palavra de Deus, o alimento mais importante que nós precisamos é essa palavra. Eu hoje estava prestando atenção em algo sobre Noé, que cada vez que Noé colocava uma tábua na arca, cada vez que ele amarrava uma tábua na outra, provavelmente naquela época, eu não sei se existiam pregos, mas cada vez que ele edificava aquela arca, mais condenava aquele mundo que só casava e se dava em casamento, como dizia Jesus, no tempo de Noé, como disse Jesus, né? No tempo de Noé, todos casavam e se davam em casamento, viviam suas vidas seculares, sem se importar com a realidade que é a vida eterna, né? A palavra de Deus. Um dia Noé entrou na arca, o Senhor trancou por fora, veio a chuva, as barreiras, as torrentes do chão se abriram, depois veio a chuva e eles pereceram todos. E Noé e sua família se salvaram. Agora, de novo, cada vez que passa uma semana que nós avançamos nos capítulos construindo a nossa arca agora é o Senhor Jesus Cristo. Cada vez que nós nos aproximamos mais do Senhor através da palavra, nós vamos condenando o mundo, porque é profecia que virá o juízo final, virá o fim, virá o apocalipse. Então, vamos continuar. Estamos na 50ª semana, mais 4 semanas e completaremos 1 ano dessa palavra, que está em Atos dos Apóstolos, e ainda teremos pela frente, são 28 capítulos, estamos no capítulo 17, imagina, ainda teremos 11 capítulos pela frente. Mas Noé levou, parece que 120 anos para construir a arca. Então nós vamos com calma, vamos falando da palavra de Deus, presta atenção, quem quer. Quem não está só preocupado em se casar e se dar em casamento, e etc, etc, etc. Né? E aqui continuamos as viagens de Paulo, com Silas, no caso, né? E agora, capítulo 17, verso 1, em Tessalônica. Eles passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica. Ali, como sempre, né, havia uma casa de oração dos judeus. E conforme o seu costume, Paulo foi até lá. Eu agora estou começando a ir nas casas de orações e prestar atenção nos cristãos. Essa semana eu estive numa congregação aqui perto da minha casa, já tinha estado noutra, e essa é uma igreja metodista wesleyana. E eu fui até lá na quarta-feira e vou continuar frequentando lá, pelo menos um tempo, no primeiro domingo do mês, que tem a ceia, e eu estou sentindo muita falta da ceia do Senhor. E eu vou, se Deus quiser, no primeiro domingo do mês agora, do mês de junho, se Deus quiser, estarei lá com a Lani para participar da ceia. E às quartas-feiras, de tarde, 3 horas da tarde, tem uma reunião que se chama Encontro com Cristo. Eu fui quarta-feira passada,
Fiquei quietinho lá, pretendo ficar bem quietinho, no meu cantinho. Como eu digo, eu boto meu canudinho no caldo e fico só sorvendo, retendo o que é bom. E aprendi algumas coisas muito interessantes, a gente sempre aprende. Com um rapaz de 27 anos que levou uma palavra muito inspirada. E vamos em frente, vamos continuar pregando as nossas tábuas na nossa arca, seguindo os ensinamentos do Senhor de como fazer isto. E na hora certa ele vai dizer, olha, se Deus quiser, Chico, entra na arca, junto com seus outros irmãos aqui, que prestaram atenção na palavra, puseram em prática essa palavra, fizeram as suas arcas, ajudaram a fazer o barco, porque dessa vez não vai ser água, mas vai ser alguma outra coisa que a gente não sabe bem como vai ser, sabe mais ou menos, mas não é motivo para aqui agora. Então ali havia uma casa de oração dos judeus, conforme o seu costume, Paulo foi até lá. Nos 3 sábados seguintes, discutiu sobre as escrituras sagradas. Ora, nós estamos aqui não exatamente discutindo, mas examinando com atenção as escrituras sagradas, com as pessoas que estavam ali, eu com as pessoas que estão aqui. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia, este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer alguns. Será que nós vamos convencer alguns? Estamos buscando. Estamos pregando as nossas tábuas. E estes se juntaram a eles. Grande número de gregos que adoravam a Deus e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Você vê que não era internet, não era zap, mas estavam se formando os grupos. Foi isso que o Senhor me disse para fazer com achados e perdidos. E eu estou fazendo. Se você quiser se juntar ao grupo que eu chamo de comunidade, deixe seu telefone, seu zap, né? Completo, com o prefixo da cidade onde você está, se você quiser, né? E eu lhe acrescento imediatamente. Lá não há denominação, mas o que vale é esta palavra. Esta palavra é o que vale, é o que regula, é a regra. E nós vamos por ela, sem tirar nenhum versículo. Não adianta querer rasgar a Bíblia nos versículos que não nos interessam, ou que nos condenaram, ou que nos condenam. É melhor se acertar, se desentortar, seguir essa palavra. Porque a chuva, que a gente não sabe como vai ser, se é de água, se é de fogo, pelo dilúvio não vai ser mais, que o Senhor disse que pelo dilúvio não vai ser mais. Mas provavelmente será pelo fogo. E se você tiver agarrado com o pecado, com o que está acontecendo, somente preocupado em casar e se dar em casamento, que foi o que o Senhor Jesus disse, né, sobre a época de Noé. Então, porque o Senhor, ele detesta o pecado, condena o pecado, mas ama o pecador, quer que o pecador seja salvo. Mas se o pecador estiver agarrado no pecado, vai queimar junto. Não tenha dúvida. Paulo e Silas conseguiram convencer alguns, e estes se juntaram a eles. Grande número de gregos que adoravam a Deus e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja horrível. Foram buscar alguns homens maus
entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram desordens na cidade e assaltaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, a fim de os levarem para o meio do povo. Mas como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram à nossa cidade, e Jasão os hospedou na sua casa. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que há outro rei, o tal que se chama Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. Então as autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Logo anoiteceu. Os irmãos mandaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à casa de oração dos judeus. É como se eu fosse em alguma casa de oração dessas que eu estou falando. Aconteceu há pouco tempo. Disseram uma coisa, eu disse, não. Disseram assim, Jesus não tem bandeira. Falei, não, ele tem bandeira. Para começar, na coxa dele está escrito fiel e verdadeiro. Para começar. Isso é uma bandeira. Em segundo lugar, ele continua sendo o leão da tribo de Judá. Ele continua sendo o rei dos judeus. Ele vai voltar. A cidade que vem do céu se chama Nova Jerusalém. Ele vai pisar, o Santo de Israel vai pisar. Da onde ele foi ao céu, no Monte das Oliveiras. E vai se assentar no trono de Davi para governar a terra e os povos com barra de ferro. Não se enganem. Jesus tem bandeira. Aí a pessoa que estava pregando ficou triste, né? Ah, esse homem veio aqui provocar uma desordem, uma baderna. Nunca mais me chamaram lá, mas eu também não vou, né? Não tem problema, só se me chamarem de novo, aí eu vou, para dizer que Jesus tem bandeira. As pessoas dali eram mais educadas do que as de Tessalônica. Talvez eu tenha ido num lugar agora, eu percebo que as pessoas são mais educadas. Eu gosto muito da Igreja Metodista. Gosto muito da Igreja Metodista. Se você tiver se sentindo desamparado e houver uma igreja metodista perto de você, vá. Vá. Continue seguindo a palavra do Senhor e vá. Ali você é uma igreja renovada, ou seja, onde existem os dons, os adornos do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, e eu tenho certeza que você vai ser bem recebido. E ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras para saberem se o que Paulo dizia era verdade mesmo. Estude as Escrituras para ver se o que o Chico está lendo aqui. Eu estou dizendo onde nós estamos. Estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Agora, no verso 12. Procure as Escrituras. Medite nas Escrituras. Eu estou aqui para incentivar, para ajudar, para fazer uma leitura dirigida. Foi a ordem que o Senhor me deu. Olha, prega essas tábuas aqui na arca. Tá bom, Senhor, vou pregar. E ele me disse que se eu dissesse coisas aproveitáveis, que ele ia me dar uma armadura de bronze impenetrável. Ô, glória! É a glória de Deus. E eu estou tratando de fazer isso. Trate de fazer o que o Senhor te disser.
Assim muitos creram, entre eles grande número de gregos e também mulheres gregas, engraçado, né, da alta sociedade. Eu encontrei nessa igreja metodista senhoras mais simples e senhoras muito mais bem arrumadas, que eram senhoras com poder aquisitivo maior, estavam ali louvando ao Senhor Deus, dobrando o joelho, buscando ao Senhor. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a mensagem de Deus em Bereia também, que era próxima, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então, os irmãos fizeram que Paulo fosse logo para o litoral. Porém, Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os amigos que protegiam Paulo foram com ele até Atenas. Depois, voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo, mandando que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Irmãos, preciso que vocês me encontrem em Atenas o mais rápido possível para pregarmos juntos a palavra de Deus. Preciso que vocês deixem aí o seu gostei nesse vídeo para que o YouTube possa levá-lo a mais pessoas. Não existe zero de interesse financeiro, zero. Eu já estou bem contente com tudo que o Senhor me deu. Se Ele quiser levar, Ele leva e eu vou continuar contente. Não tem problema. Isso já me aconteceu antes e pode acontecer depois. Eu tenho a experiência de viver na riqueza e na pobreza. Já deixei tudo, casa, namorada, emprego, trabalho. Fui morar num sofá só com a roupa do meu corpo para seguir ao Senhor. Isso há 32 anos, 31 anos e meio atrás. Posso fazer de novo. O Senhor está me preparando, está me dando uma armadura de bronze para quê? Para eu ficar carregando uma armadura pesada à toa? Não. Para me defender dos dardos inflamados e das setas envenenadas do maligno. Faça isso, porque elas estão vindo de todos os lados. Senhor meu Deus, te louvo, Senhor, nessa tarde, nessa hora de almoço, em que primeiro estamos nos alimentando, estou alimentado com a tua palavra, com a verdade da tua palavra e cumprindo o que tu me disseste. Senhor, abençoa as pessoas que estão ouvindo estas palavras, para que elas abram as suas Bíblias, vão examinar o que está escrito ali no Novo Testamento, como eu já disse. Você que está começando agora, não vá ao Antigo Testamento, que também é efetivo, funciona totalmente. Ali está a revelação de tudo, como o Senhor Deus fez o mundo, como as coisas se desenvolveram. Hoje eu já falei do dilúvio aqui um pouquinho, e muitas coisas mais. E procure ao Senhor. É esse o meu pedido ao Senhor, que Ele faça ficar o seu coração em brasa por essa palavra. No nome santo de Jesus, pelo poder infinito do Espírito Santo. Amém, amém e amém.